Em uma vila tranquila no Líbano, uma criança começa a falar sobre uma morte que nunca viveu nesta vida. Não como imaginação, mas como memória, descrevendo detalhes que ninguém ao redor consegue explicar. Quando essas palavras deixam de ser apenas estranhas e passam a apontar um lugar real, a história cruza um limite perigoso. Porque às vezes o passado não quer ser lembrado, quer ser encontrado. Curiosofobia. A vila acorda todos os dias com o mesmo ritmo lento. Casas de pedra aquecidas pelo sol, caminhos de terra marcados por passos que se repetem há gerações. Ali, quase nada muda. As conversas giram em torno das colheitas, do clima, das famílias. É um lugar onde o passado nunca vai embora por completo, apenas se acomoda nos cantos, observando em silêncio. É nesse cenário que um garoto começa a dizer coisas que não combinam com sua idade, nem com a vida que leva. Não são histórias fantasiosas, nem brincadeiras. São lembranças. No início, parecem frases soltas, comentários estranhos, ditos como quem descreve algo comum. Ele fala de outra casa, de outro nome, de pessoas que não fazem parte do cotidiano dele. Quem escuta tenta rir, corrigir, mudar de assunto. Crianças inventam coisas o tempo todo, mas existe algo no tom da voz, na segurança com que ele fala, que incomoda. Com o passar dos dias, essas falas ganham forma. O garoto não apenas comenta, ele descreve, fala de uma discussão que terminou mal, de um objeto pesado, de um momento em que tudo escureceu. Não há dramatização. Ele relata como quem lembra de um caminho conhecido. A naturalidade é o que mais assusta. Ele não parece confuso, nem com medo. Parece apenas certo. Os adultos começam a prestar atenção quando os detalhes surgem. Ele menciona locais específicos, distâncias, marcas no terreno, coisas que ninguém ensinou, coisas que não aparecem em livros nem em conversas dentro de casa. Para uma vila pequena onde todos se conhecem, isso vira assunto inevitável. A família tenta proteger o garoto. Dizem a ele para parar, explicam que aquilo não é real, que são apenas sonhos. Mas os relatos continuam, surgindo nos momentos mais inesperados. Durante refeições, caminhadas, conversas triviais, ele descreve um lugar afastado, um campo que existe de verdade, e aponta como se já tivesse estado ali muitas vezes. O silêncio começa a se espalhar pela casa. Pesado, desconfortável. O mais perturbador é quando ele fala do próprio fim. Não usa palavras de criança. Não fala como quem tem medo da morte. Ele descreve a sensação, o chão, a posição do corpo, diz onde foi ferido. E diz isso olhando nos olhos de quem escuta, esperando que entendam. A vila reage de maneiras diferentes. Alguns ignoram, outros evitam o garoto. Há quem diga que é imaginação influenciada por histórias antigas, quem fale em algo espiritual, quem prefira não opinar. Mas há também quem comece a se perguntar se aquilo pode ser mais do que parece. Porque em lugares assim, o passado não está tão distante quanto parece. Histórias mal resolvidas não desaparecem, apenas aguardam. Quando o garoto começa a mencionar um nome específico, alguém que teria sido responsável pelo que aconteceu, a tensão muda de nível. Não é mais uma narrativa vaga, é uma acusação implícita, vinda de alguém que não deveria saber nada sobre aquilo. A família sente o peso dessas palavras. Cada nova lembrança parece empurrar todos para um limite invisível. Ignorar já não parece suficiente. Questionar parece perigoso. Mas continuar como se nada estivesse acontecendo se torna impossível. O garoto, sem perceber, começa a conduzir os adultos por um caminho que ninguém queria revisitar. Existe um momento claro em que a história deixa de ser apenas estranha e se torna inevitável. Quando ele diz que pode mostrar onde tudo aconteceu, onde o corpo ficou, onde a verdade foi escondida. É ali que algo muda de forma definitiva. Porque palavras, por mais inquietantes que sejam,
ainda podem ser negadas. Mas um lugar apontado, um ponto exato no mundo real, transforma lembranças em um mapa, e a vila, que sempre conviveu com o silêncio, percebe que talvez ele esteja prestes a ser quebrado. Se enquanto essa história começa, você também sentiu que algo não se encaixa, aproveita para deixar seu like, se inscrever no Curiosofobia e contar nos comentários até onde você acha que uma memória pode ir. A decisão de ouvir o garoto não acontece de forma clara ou organizada. Ela surge do acúmulo de detalhes que já não podem ser ignorados. As palavras dele começam a formar um caminho invisível, ligando pontos reais no mapa da vila. Um campo específico, uma árvore isolada, uma mudança sutil no relevo. Lugares comuns, atravessados todos os dias por moradores que nunca imaginaram que ali pudesse existir algo além de terra e silêncio. O que chama atenção é a precisão. Ele não aponta de forma vaga, indica direções, descreve o terreno como quem conhece cada desnível. Fala de pedras empilhadas, de um objeto enterrado próximo a elas. Não pede para ser seguido, apenas afirma que é ali. Alguns adultos decidem acompanhar, mais por inquietação do que por crença. O caminho até o local é curto, mas cada passo parece alongar o tempo. O garoto caminha à frente sem hesitar. Não demonstra curiosidade nem medo. O corpo segue com naturalidade, como se estivesse retornando a um lugar familiar. O vento passa abaixo pela vegetação e o som dos passos se mistura a uma expectativa silenciosa que ninguém verbaliza. Há um desconforto coletivo naquele momento. Ninguém sabe exatamente o que espera encontrar. Parte deles ainda acredita que tudo terminará em nada, que o garoto vai se confundir, apontar errado, perder a certeza. Mas isso não acontece. Ao chegar ao ponto exato, ele para, olha para o chão e diz que é ali. Não há dramatização, nenhum gesto exagerado, apenas a indicação firme de quem reconhece um lugar. Os adultos se entreolham. O chão não parece diferente dos arredores. Nenhum sinal visível de algo escondido. Ainda assim, algo impede que simplesmente vão embora. Quando decidem cavar, o fazem devagar, quase com receio de provar algo que não querem confirmar. A terra cede pouco a pouco, revelando camadas antigas, compactadas pelo tempo. Cada pá levantada aumenta o peso do silêncio ao redor. Não demora para que algo mude na textura do solo. Um objeto surge, enferrujado, deslocado daquele contexto natural. O garoto observa sem surpresa. Em seguida, surgem fragmentos que não pertencem à terra. O ritmo da escavação desacelera, como se todos entendessem, ao mesmo tempo, que cruzaram um limite invisível. A reação não é imediata. Não há gritos, nem celebração, nem pânico. O que se instala é um vazio pesado, a sensação de que algo antigo acabou de ser acordado. As palavras do garoto deixam de parecer histórias e passam a ecoar como lembranças deslocadas no tempo. As autoridades são chamadas. O local é isolado. O que antes era um campo comum se transforma em cenário de algo maior do que qualquer um ali. O garoto repete os detalhes, aponta novamente, explica onde mais procurar. Cada nova indicação confirma que ele não está improvisando. Ele está lembrando. O mais inquietante é que ele não demonstra alívio, não parece satisfeito por ter sido ouvido. Pelo contrário, existe uma estranha serenidade, como se cumprir aquele percurso fosse apenas uma etapa necessária. À medida que os achados se acumulam, a vila começa a mudar. Conversas se interrompem quando o garoto passa, olhares se desviam. Alguns sentem medo, outros curiosidade, outros algo difícil de nomear. A sensação de que o passado atravessou o presente deixa todos em estado de alerta. Nesse ponto, a pergunta já não é se ele inventou tudo. A pergunta passa a ser como isso é possível. E se, ao seguir esse mapa feito de palavras, eles acabaram abrindo uma história que nunca foi encerrada. O meio da jornada se fecha com uma certeza desconfortável. Aquilo que começou como frases estranhas, agora tem forma, lugar e matéria.
e o caminho que o garoto traçou não parece disposto a parar ali. Porque encontrar algo enterrado é apenas o começo. O que realmente importa é o que vem depois de desenterrar a verdade. Agora que as palavras deixaram de ser apenas relatos e passaram a apontar um lugar real, quero saber de você. Isso ainda parece coincidência? Deixe seu like, inscreva-se no canal e diga aqui embaixo nos comentários o que você acredita que estava acontecendo de verdade. Depois que a terra é fechada novamente e o local deixa de ser apenas um ponto esquecido no campo, nada na vila retorna ao estado anterior. O que foi encontrado não fica restrito a relatórios ou caixas lacradas. Ele se espalha em conversas sussurradas, em portas fechadas cedo demais, em olhares que evitam cruzar o caminho do garoto. A descoberta encerra uma busca, mas inaugura um desconforto que não encontra repouso. As autoridades fazem o que precisam fazer. Recolhem, registram, comparam. Ossos são analisados, o objeto enterrado ganha contexto e peças dispersas de uma história antiga começam a se alinhar. O que o garoto descreveu não era simbólico, era concreto, e isso muda o peso de cada palavra dita por ele desde o início. O nome que ele mencionou passa a existir fora da memória oral. Pessoas mais velhas da vila reconhecem, lembram de discussões antigas, de um desaparecimento mal explicado, de um silêncio que se instalou rápido demais. Nada foi oficialmente resolvido naquela época. A vida seguiu. Mas agora, décadas depois, algo retorna exigindo ser visto. O mais difícil de absorver não é o que foi encontrado, mas a forma como foi encontrado. O garoto não demonstrou surpresa em nenhum momento. Não reagiu como quem descobre algo novo. Reagiu como quem confirma algo que sempre soube. Com o avanço das investigações, ele começa a falar menos. As descrições perdem força, as lembranças ficam mais espaçadas. É como se, ao cumprir o papel de conduzir todos até a verdade enterrada, algo dentro dele começasse a se dissipar. A intensidade dá lugar a um silêncio gradual, quase respeitoso. Esse afastamento chama a atenção. Crianças costumam insistir quando são ouvidas. Ele faz o oposto, como se aquilo nunca tivesse sido sobre atenção, mas sobre conclusão. A vila observa essa mudança com cautela. Alguns sentem alívio, outros frustração por não haver respostas completas. O caso ganha contornos oficiais, mas certas perguntas permanecem fora do alcance de documentos. O que motivou aquele crime no passado? Porque nunca foi descoberto e, principalmente, porque uma criança foi o elo que faltava. Há quem diga que histórias assim são mais comuns do que se imagina, apenas raramente levadas a sério. Outras pessoas preferem não pensar nisso, porque aceitar implica admitir que a linha entre o que lembramos e o que esquecemos pode ser mais frágil do que parece. Com o tempo, o garoto passa a viver como qualquer outro. Frequenta a escola, brinca, cresce. As falas estranhas desaparecem. Quando perguntado sobre o que disse antes, demonstra pouca conexão emocional, como se estivesse falando de outra pessoa. A história parece se fechar sozinha, sem explicações adicionais. Mas o efeito permanece. Para quem esteve presente, a sensação é de ter testemunhado algo que não cabe em categoria simples. Nem fé, nem ciência, nem coincidência conseguem abarcar tudo. O campo onde tudo foi encontrado volta a ser apenas um campo. O vento continua passando baixo, a terra segue fértil. Ainda assim, quem conhece a história sabe que aquele solo guarda mais do que raízes. Guarda um ponto de encontro entre passado e presente que ninguém ali esquece completamente. Talvez o mais perturbador seja perceber que a verdade não precisou ser buscada. Ela se ofereceu. Falou através de alguém improvável, no momento exato em que precisava ser ouvida. No fim, o caso não deixa uma conclusão definitiva. Ele deixa um eco. A sensação de que algumas histórias não se perdem, apenas aguardam o tempo certo para voltar à superfície. E quando isso acontece, não vem para assustar, mas para lembrar que nem tudo o que foi enterrado está disposto a permanecer em silêncio.
Se essa história mexeu com sua percepção sobre memória, passado e identidade, é porque nem tudo o que foi vivido fica preso ao tempo. Para continuar explorando casos reais que desafiam explicações simples e nos colocam diante do inexplicável, deixe seu like, inscreva-se no Curiosofobia e ative o sininho para não perder as próximas histórias que ainda insistem em ser contadas.